Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares, estamos aqui para mais um momento devocional e hoje começaremos a estudar Apocalipse. Este livro que tantas vezes é renegado, as pessoas têm medo dele, alguns acham a interpretação tão difícil que optam por pular este texto. Nós iremos fazer essa leitura de forma devocional. O que quer dizer isso? É ler o texto perguntando ao Senhor: Pai, qual é a orientação do Senhor para o dia de hoje? O que é que o Senhor quer falar comigo hoje? Como o Senhor pode modelar a minha vida hoje? Não é simplesmente um estudo no livro de Apocalipse. Quando as pessoas pensam em Apocalipse, pensa logo no caráter escatológico, no fim de todas as coisas e como podemos estudar e desvendar os mistérios daquilo que ainda há de vir. Mas, na verdade, o livro de Apocalipse tem um teor cristológico gigantesco. É uma revelação do próprio Cristo como Senhor da história. E eu quero te convidar a ler esse texto nessa perspectiva. Eu creio que o livro de Apocalipse é a revelação da esperança. Esse texto é um texto de uma literatura própria. Apocalipse é um estilo literário simbólico, codificado, e por estarmos distantes do tempo que este texto foi escrito, muitas vezes é difícil entender plenamente o que significa cada um desses símbolos. Temos pelo menos 4 formas básicas de ler esse texto. A preterista, que acredita que a maioria dos textos já se cumpriram no período da igreja primitiva e nos primeiros séculos. A futurista, que pensa que tudo é para os nossos dias e para o tempo que ainda haverá de vir. Estas duas interpretações, elas precisam ser tratadas talvez de uma maneira mais unidas. Sabe, eu entendo que tem coisas nesse texto que nitidamente apontam para fatos que já aconteceram na história, mas eu também entendo que boa parte desses textos servem ainda para coisas que haverão de acontecer. O caráter cíclico do livro de Apocalipse é muito importante. Nós temos mais duas outras, a historicista e a idealista. A historicista busca ao longo da história da igreja eras que representem, então, os ciclos narrados no livro de Apocalipse. Já a idealista nega a realidade dessas eras. Diante de cada uma dessas, o que é que eu e você podemos fazer? Devemos ler de todas essas formas e reter tudo aquilo que é bom, mas, acima de tudo, perceber que este texto tem lições que são lições para a igreja que recebeu essas cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, a igreja do primeiro século. Entender que este texto foi importante ao longo de toda a história da igreja e que ele é extremamente relevante para os nossos dias. Para você ter noção daquela época, João estava exilado na ilha de Patmos. Este João provavelmente seja assim o João evangelista, o João das cartas, o João que reclinava sua cabeça no peito de Jesus. Ele já está idoso e escreve essa carta provavelmente em 95 depois de Cristo. Esta carta é escrita na ilha de Patmos e enviada para as igrejas da Ásia Menor, 7 igrejas. E o intuito, então, era trazer alento a uma igreja perseguida, maltratada, martirizada, uma igreja que às vezes negociou os seus valores para se manter viva e tantas outras coisas. Quando João escreve este livro, ele tem um propósito: trazer perseverança e esperança ao coração de cada crente, fazer com que eles entendam que os sofrimentos do tempo presente chegarão ao fim e que a perseverança nos trará promessas gloriosas, promessas que foram garantidas por Cristo Jesus. As revelações desse livro são de Cristo Jesus para João. E eu queria ler alguns desses versos, te convidando a abrir o coração e perguntar: o que Deus tem para falar comigo hoje por meio desta revelação do Apocalipse? Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia. Felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito,
porque o tempo está próximo. Com esta introdução, nós entendemos então que a revelação é de Jesus, que João é quem registra essas revelações e que este livro tem um caráter profético. Nós percebemos também por duas vezes que o propósito do texto é falar coisas que estão na iminência de acontecer. E isso nos faz entender que sim, esse texto tem sim um caráter preterista, de coisas que aconteceram naquele tempo. Mas também nos faz crer que estas coisas que aconteceram naquele tempo são símbolo de coisas que ainda vão acontecer nos nossos dias. Qual é a mensagem inicial? O tempo se aproxima. Nós estamos sempre na iminência de que estas coisas que lemos nesse texto se realizem plenamente em nossa vida. E o que Deus espera de mim, de você, são duas ações mediante esse texto. A primeira delas é que eu e você possamos dar ouvidos a esta palavra. Não fugir desse texto, não ignorar esse texto, mas ter atenção com ele. A segunda é que nós venhamos a reter, a guardar esse texto em nosso coração. Dessa forma, de acordo com o texto, nós seremos plenamente felizes. E por que seremos felizes? Porque a revelação que tem contida nesse texto é a garantia das promessas do Senhor se cumprindo em nossas vidas. Vale a pena perseverar e ao longo desta jornada você vai perceber isso de uma maneira cada vez mais nítida. Logo na sequência, o autor de Apocalipse começa então a sua saudação e ele se dirige para as 7 igrejas da Ásia Menor. Ele faz questão de destinar a cada uma destas igrejas uma carta exclusiva, específica, contendo uma análise de Cristo Jesus a respeito de cada uma destas igrejas. Nesta saudação, nesta doxologia, ele apresenta quem é o Cristo que profere estas visões e estas palavras. E algumas características de Cristo que aparecem nesse texto mostram a autoridade, o senhorio que ele tem sobre o tempo, sobre a história, sobre a vida, sobre a morte. Quando João começa a falar às igrejas, quem é que está destinando esta palavra, ele já vai trazendo algumas promessas. E eu quero ler com você essa doxologia. João às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu rei e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. O texto deixa claro por 2 vezes o caráter de quem é Cristo. É um ser eterno, que era, que é, que há de vir, é um ser imutável, é um ser que dentro em breve descerá sobre as nuvens e todo olho verá e glorificará. Mas esse texto também nos diz que ele nos ama. E essa expressão é tão importante. Um Deus todo-poderoso, que ressuscitou dentre os mortos, sendo primogênito, que é a testemunha fiel. Este Deus é o Deus que nos ama e o Deus que deseja nos fazer sacerdotes dentro deste reino. Você tem noção do que é isso que está sendo colocado aqui? A promessa de Cristo é que um dia reinaremos com Ele, um reinado de sacerdotes para servir a Deus e Pai. Meus amados irmãos, que eu e você possamos descansar na certeza de que as revelações desse texto são revelações de alguém que nos ama, de alguém que conhece a nossa história muito bem e tem o melhor para as nossas vidas. Este ser glorioso que é Cristo Jesus é apresentado por João com algumas características. João teve a alegria de contemplar mais uma vez Cristo Jesus ressurreto. Ele tem um vislumbre do esplendor da glória de Cristo e registra aqui, e eu quero ler com você esse trecho. Versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã,
tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Que visão gloriosa! Ele consegue, de maneira simbólica, representar aquilo que ele estava vendo. A santidade, a bondade, os atributos de Deus, a sua justiça, sabe? Tudo isso ele vai contemplando na presença de Cristo Jesus. E diante desta revelação, ele cai quase que como morto, ele cai desmaiado, desfalecendo. Sabe, todo mundo que tem um encontro com Deus não consegue se colocar de pé diante da sua majestade, da sua glória. Sabe, meus irmãos, o que João viu, eu anseio ver. Ele se lança aos pés como alguém que entende as suas insignificâncias, como alguém que é impotente diante do Todo-Poderoso. E aquele Cristo Jesus ressurreto toca então nele e diz: não tenha medo. Do mesmo jeito que deve haver um temor gigantesco em nosso coração ao nos aproximarmos do divino, do sagrado, precisamos também nos encorajar, pois Cristo Jesus é o sumo sacerdote que nos permite entrar com toda a confiança até o trono de graça. O que o texto nos diz é que ele é aquele que esteve morto, mas reviveu, e agora ele tem as chaves dos Hades e da morte em sua mão. Cristo Jesus tem as rédeas da história. Nada foge do seu controle. Sabe, esta confiança na soberania de Deus precisa guardar o meu coração e o teu no dia de hoje. Cristo Jesus é aquele que é soberano sobre a igreja. As 7 estrelas representam as 7 igrejas. Os anjos representam a liderança dessas igrejas. Ele estava deixando claro para João: João, tudo o que você está contemplando, eu sou o autor, sou o consumador, sou aquele que garante cada promessa, cada penalidade, tudo aquilo que sai da boca de Cristo Jesus. E as visões de João, mediante esta revelação de Cristo, nos comprovam que vale a pena encher o coração de esperança. O nosso Deus é todo-poderoso, e sendo todo-poderoso e nos amando, Ele tem o melhor. Descanse nas promessas do Senhor, descanse nas promessas que podem acontecer hoje na sua vida e naquelas que nós estaremos desfrutando no tempo por vir, face a face com o Senhor. Vamos orar ao Pai? Pai bondoso e querido, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer porque o Senhor nos permite acessar essa revelação gloriosa. A certeza de quem é Cristo Jesus, o Todo-Poderoso, o Santo, o Eterno, aquele que garante cada uma de suas promessas, nos faz descansar na certeza, Deus, que vale a pena perseverar. Vale a pena perseverar porque cada uma das tuas promessas se cumprirá na vida da tua igreja, na vida do teu povo. Enche o nosso coração de esperança e nos faz, ó Deus, ao longo desta leitura, enxergarmos quem somos. Que possamos nos achegar a Ti com confiança, mas ao mesmo tempo entendendo a nossa fragilidade, a nossa pequenez. Abençoa o Teu povo, Pai, ao longo da leitura deste texto sagrado. É o nome de Jesus que te oramos. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. E um aviso importante. Todas as vezes nós fazemos o capítulo inteiro. A partir de amanhã nós estudaremos cada uma das igrejas de forma devocional. Vamos mastigar esse texto com mais calma. A nossa ideia é passarmos todo este mês lendo este texto de forma devocional. Que Deus inspire a sua vida no dia de hoje. Até amanhã, às 21h30.